Oi, meus irmãos, como eu prometi, estou aqui para falar um pouco mais de como vai ser esse processo de autocura que eu vou estar passando para vocês. Vou deixar o link aqui abaixo para quem não me conhece, quer saber um pouco mais da minha história e não assistiu meu testemunho, vou deixar o link aqui embaixo, então assista, por favor, para entender um pouco mais como tudo isso começou. Bom, eu desenvolvi uma apostila com os temas mais básicos, iniciais, porque eu passei praticamente toda a minha vida com transtornos mentais, pulando de médico para médico e tomando vários tarja preta e só ouvindo coisas negativas, que não tinha esperança e tudo mais. E até que eu cheguei a passar por um psicólogo durante pouco tempo, mas foi um tempo muito importante. E que ele soube falar um pouco mais comigo, até que eu cheguei à conclusão de que eu sabia o que eu tinha que fazer, mas não sabia como fazer. Mesmo que ele me explicasse, eu não conseguia compreender. Então eu comecei a estudar bastante sobre isso. E comecei a estudar por conta própria sobre a mente, sobre tudo da vida, né? Os mistérios da vida. Então eu cheguei à conclusão que eu não conseguia compreender o que ele estava tentando me passar, porque eu não tinha uma base, eu não tinha uma referência sobre aquele conhecimento. E então eu comecei a estudar sobre psicologia, sobre a mente, para quando eu pegasse um passo a passo, eu teria referência daquela base que eu estudei. E isso fez uma diferença significativa na minha vida. Eu consegui transformar tudo que eu queria dentro de mim e automaticamente isso começou a mudar no meu externo. Isso resolveu a minha relação com a minha mãe, por exemplo, que era caótica, resolveu a minha vida amorosa, que meu casamento também era caótico. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo transformar tudo que a gente quer. É só aprender a dar um passo de cada vez. Então, ao contrário do que podem estar pensando, não estou aqui para falar sobre religiões, não estou aqui para converter ninguém, até porque eu acho que isso é um saco. A fé, para mim, é uma coisa muito individual e que não desrespeita ninguém, né, só por quem realmente está sentindo aquilo ali. Então a gente até vai falar de Deus, mas vou bem mais lá para frente porque eu quero abordar as diferenças, porque cada religião tem um conceito diferente e aí todo mundo acha que Deus é um Deus vingativo, que se você não fizer o que Ele quer, Ele te joga no fogo do inferno pelo resto da eternidade. Já não é o Deus que eu sirvo. Então a gente vai conversar um pouco sobre essas diferenças de opiniões, mas é mais para um contexto geral, eu não estou aqui para converter ninguém. Na apostila que eu desenvolvi, eu botei diversos temas que eu acho que são fundamentais que a gente conheça o conceito, pelo menos, a base. Você não precisa se aprofundar em tudo, mas eu acredito que a base do conhecimento ela é sempre fundamental. É a mesma coisa de você pegar um cálculo desse tamanho e querer descobrir como você vai desvendar aquilo ali se você não estudou a base da matemática depois de adulto, por exemplo. É importante se a gente quer se dedicar a um conhecimento, a gente voltar lá no início com uma cabeça mais madura, né, com vários mais conhecimentos, experiências de vida, a gente estuda aquela base de uma forma completamente diferente como a gente era forçado a estudar na escola, né, por exemplo. Então, eu abordei esses temas, eu acho que são os temas mais importantes da nossa existência, porque eu vejo que as pessoas se preocupam muito em terminar o ensino médio, pegar um diploma e arrumar um emprego de carteira assinada. Ninguém se preocupa com o bem-estar interior, emocional, e daí vai um machucando o outro, um se metendo na vida do outro, um achando que tem direito sobre a vida do outro. E quando na verdade a gente não consegue ter nem de nós mesmos, porque se não conhecemos os nossos maiores demônios interiores, né, que são os nossos maiores defeitos, as nossas maiores falhas, como é que a gente quer consertar dos outros? Né? E todos nós temos essa escuridão, todos nós temos o nosso lado podre, e é justamente esse lado que a gente não quer olhar, né? Disfarça, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Então, bem longe, né? Porque
A pessoa, quando ela escolhe não mudar, não evoluir como ser humano, ela acaba se tornando um fardo para as pessoas que querem evoluir. Então, eu não estou falando aqui para você sair esculachando ninguém, mas se você entrar nesse processo de autocura, você tem que entrar pronto para certas despedidas, porque tem certas pessoas que cabiam no seu passado e que até ainda forçam um presente, mas essas pessoas não cabem no seu futuro. Porque são pessoas que têm princípios diferentes. Porque quando você entra numa autocura, você começa a perder a vergonha de ser quem você é. Você começa a descobrir quais são os seus maiores talentos, os seus maiores dons. Você começa a aprender a se defender de pessoas tóxicas. Pessoas que só te chamam para perguntar da sua vida, mas não tem interesse nenhum em construir ou torcer para o seu sucesso. Então essas pessoas ficam emanando energias negativas e com um sorriso no rosto. E isso, sem que você saiba, vai atrasando a sua vida. E como você não conhece, não tem uma inteligência emocional ou um controle, você acaba ficando suscetível a tudo que todo mundo fala. Aí você descobre que você está com vontade de abrir um negócio. A pessoa, mas e se não der certo? Isso já começa a minar a sua confiança. Então, a gente vai estudar sobre como identificar quais pessoas são edificantes para continuar junto com a gente na nova jornada de vida. Então, a gente vai estudar sobre o autoconhecimento, a base da autocura, terapias, a diferença entre sentimento e emoção, que para mim foi o divisor de águas. Porque o sentimento, ele nada mais é do que uma emoção que não foi tratada. Por exemplo, então, se acontece alguma coisa na sua vida que te deixa muito decepcionado e você não consegue administrar aquela nova emoção, principalmente ruim, aquilo ali começa a gerar diversos problemas. Porque da decepção, ele vai para a mágoa, dali ele gera uma raiva. E você não pode controlar como outra pessoa age com você. E geralmente as pessoas querem mesmo cutucar para fazer você cair. Porque seres humanos, na maior dos casos, são cruéis mesmo, eles não se importam. Então, não estou falando que é todo mundo, é óbvio. Mas assim, o problema de não ter um controle emocional, não estudar sobre isso, não ter ideia do que é isso, é que se uma pessoa vem para te cutucar, você acaba explodindo. Entendeu? Para se defender, inclusive. Mas é justamente isso que aquela pessoa está querendo. Então, gente, dentro da autocura, a gente estuda muito sobre isso. A gente começa a ter um autocontrole, que a pessoa pode vir e gritar na nossa cara, que a gente vai... Então, é importantíssimo. Só que não é uma coisa que faz assim e pronto, me curei de mim mesmo. Não, nós somos os nossos maiores inimigos. Né? A gente costuma ver o culpado em tudo ao externo, menos se olhando no espelho. Então, quando eu me encarei, e quanto mais eu achava merda, mais merda eu queria tirar, porque assim, você começa a ressignificar tudo, e você começa a descobrir que a maioria das coisas eram insignificantes, e que você mesmo atrasava a sua própria vida, né? Se auto-sabotando. Então, a gente vai estudar mais sobre a mente humana, como ela funciona. Para mim, isso deveria ser ensinado muito na escola, porque é o órgão mais importante, né, da nossa existência, e ninguém acha que é necessário aprender sobre isso. Todo mundo aprende sobre o coração, sobre isso, sobre aquilo, mas sobre a mente, né? Vamos deixar a população toda leiga, ignorante, porque assim a gente vai construindo escravos para a sociedade. Entendeu? Deixa ele lá pensar que a vida dele é trabalhar e voltar para casa, trabalhar e pagar conta, e a pessoa nunca consegue ser feliz. Né? Aí a família em volta dizendo tudo que você tem que fazer, é amigo criticando, entendeu? Então é muito difícil uma pessoa pegar e perseguir os próprios sonhos. Porque, sim, existem dois tipos de pessoas no mundo, gente. As que sacodem a poeira, que são visionárias e não se importam com o que os outros falam, ela bota uma determinação, um foco lá na frente, irmão, vou. E não importa quem fale o contrário, não tô nem aí. E tem os incompetentes, que é aqueles que não fazem nada para poder mudar a própria vida, acha que tá tudo bom daquele jeito e vai atrás de você te apontando o dedo e te criticando ainda. Então a gente tem que aprender a lidar com os julgadores. Ah, mas isso não tem nada a ver. Isso é muito mais importante do que as pessoas pensam. Por exemplo, a família tóxica. Todo mundo fica romantizando
né? As famílias que ficam se metendo, que quer saber de tudo, que quer dar palpite em tudo, porque, eu sei o que você tem que fazer, eu é que sou isso, eu sou aquilo, então você tem que me ouvir, porque se você não fizer o que eu quero, eu vou lá e falo mal de você para a família inteira. E as pessoas romantizam muito isso. Ai, mas que isso? Mãe é mãe só tem uma. Gente, também existe muita mãe doente. Existe mãe que mata filho. Então tem que haver um limite saudável dentre todas as relações. Entre mãe e filho, entre pai e filho, entendeu? É um respeitando o outro. Isso são relações saudáveis. Então, a partir do momento que você se impõe, eu sou um adulto, eu sei tomar minhas decisões, eu não preciso que ninguém fique me dando direcionamento, me dando palpite, querendo saber passo a passo da minha vida. Eu sou responsável pela minha própria vida. E muita gente não é, por quê? Porque fica ali, a pessoa luta tanto para ser aceita dentro daquele núcleo, seja familiar, ou de amigos, ou da sociedade num todo, que fica todo mundo ali que nem um robô e todo mundo sendo infeliz. Você que está me assistindo, quais eram os seus sonhos na infância? Por que eles não estão realizados hoje? Eu digo por mim, muitos dos sonhos que eu tinha, sempre chegava um familiar e falava que eu ia morrer de fome se eu fizesse aquilo ali. Porque você vai ficar isso? Profetizando que vai dar errado as coisas na minha vida. Então agora eu aprendi que eu não conto mais nada para ninguém. Porque quem torce para o nosso sucesso de verdade, mesmo que ela não concorde, ela não faria aquilo na vida dela, ela te deseja tudo de bom e todo sucesso, porque você pensa diferente. E, gente, temos que começar a encarar que as pessoas são diferentes. As pessoas têm desejos, vontades e propósitos de vidas diferentes. Tem pais que, porque é bem sucedido financeiramente, porque tem posses, ele acha que ele sabe tudo. E aí, se ele tem um filho que gosta de pensar, que gosta de... Faça o que eu tô mandando. Ai de você que queira pensar. Ai de você que queira sonhar. Tem que pensar no futuro. Tem que pensar no dinheiro. Mas e se aquela criança, aquele adolescente não quer isso? Você destrói os sonhos do seu próprio filho porque quer que ele seja mais um robô do sistema. Então vamos deixar as crianças sonharem, vamos deixar os adolescentes, os jovens serem o que eles quiserem ser. Porque a vida é particular. É um absurdo que a pessoa, para viver a própria vida, tem que ficar dando satisfação para a parentela, entendeu? Para qualquer tipo de parente, qualquer tipo de amigo. E se não responder, se não der as informações, fala mal de você para todo mundo. Isso é uma doença. E realmente é uma doença. Se chama narcisismo. E vou falar uma coisa. Eu prefiro ver Satanás novamente na minha vida do que ter que conviver com um narcisista. Porque vocês têm medo de psicopata? Porque vocês não sabem o que significa ser um narcisista. Então a gente vai falar sobre transtornos, sobre distúrbios, porque todo mundo tem um. Não existe ninguém normal. Está todo mundo doente dessa rotina maçante, onde ninguém pode sonhar em crescer, sabe? Gente, desculpa o corte. Meu celular está sem memória, então tá um sufoquinho para conseguir gravar, mas tudo que é mais difícil é mais gostoso, nada me para. Vamos lá. Eu estava falando, né, sobre narcisismo, distúrbios, transtornos, como todos nós temos. Então, quando a pessoa se recusa a ver os próprios erros, ela vai adoecendo todo mundo. E geralmente destrói a própria família, porque ela quer comandar. E eu gostaria que vocês pesquisassem. Eu não quero que ninguém tome o que eu estou falando por verdade absoluta, não. Tudo que eu adquiri de conhecimento foi pesquisando com pessoas que estudaram isso a vida inteira, né? Então, comecem a pesquisar sobre narcisismo. Tem mãe narcisista, tem sogra narcisista, tem amigo narcisista, tio narcisista. Eu tenho um familiar que a pessoa em si, eu não vou dizer se é homem ou se é mulher, porque eu não estou aqui para expor ninguém. Mas assim, a pessoa diz, ela se acha dona da vida, da verdade. O que ela diz é verdade, pronto, acabou. E se ela falar que você tem que fazer de um jeito e você fizer de outro, ela dá na sua cara, ela fala com essas palavras
E ela realmente dá, ela já deu na cara de diversas pessoas da família. Porque na cabeça dela, ela está mostrando o caminho. Então, se a pessoa não está indo, então ela vai dar na cara para que a pessoa aprenda. E depois não sabe por que vive uma vida tão infeliz. Né? Então, é imprescindível que a gente comece a se dar conta de que a gente está vivendo a nossa vida mesmo, ou a gente está vivendo do jeito que as pessoas querem que a gente viva, gente. E os nossos sonhos, as nossas vontades. Então vamos começar a nos blindar dessas pessoas. E esteja pronto para quando você se afastar, ela ir lá e na cabeça de todo mundo, bota todo mundo contra você. É daí que surgem as ovelhas negras da família. É por causa de uma pessoa que não suporta a própria vida infeliz, né? E então vamos prestar um pouco mais de atenção nisso. Porque se a gente permite que outra pessoa controle a nossa vida, a gente está permitindo, né? Então vamos aprender a bloquear isso aqui dentro e saber identificar quais são as pessoas que você pode se rodear, que realmente torcem para o seu sucesso. Porque a maioria das pessoas usam máscaras. Tem gente que usa máscara de bonzinho a vida inteira e por baixo dos panos está causando intriga, está fazendo mentira, está difamando, destruindo reputações das pessoas, isolando. Então, vamos começar a estudar sobre isso para que a gente possa sobreviver a esse tipo de pessoa, né? Porque está em todo lugar, gente. Não só estou falando de família, não. Eu estou falando de todos os ambientes. Tem pessoas que são tóxicas, infelizmente. Assim como tem pessoas boas. Então é importante que a gente saiba identificar. Vamos falar sobre vícios e hábitos. Uma coisa que eu sempre, né? Devido aos meus transtornos mentais, eu sofri com síndrome de borderline. Graças a Deus eu consegui me curar disso. Também é uma coisa que eu quero ensinar. Porque também é um transtorno mental que causa muita destruição e muita dor para quem vive. Não só para quem vive, a família e todos ao redor. Então, mas eu estou aqui, eu sou prova viva de que dá para mudar sim. Dá para mudar, não precisa de tanto tarja preta. Não estou dizendo que é para vocês saírem largando medicação, entendeu? E transformando a vida dos outros no inferno. Não, vamos aprendendo com calma. Leva tempo, um passo de cada vez. E aí, uma hora a gente chega lá. Os vícios e hábitos, eles vêm de alguma falta, né? Às vezes sentimental, emocional, alguma coisa que a gente não gosta de viver naquela realidade, a gente não sabe como mudar aquilo, então a gente começa a entregar a nossa vida a deixar dormente, né? Eu aprendo que qualquer coisa eu posso beber que vai me distrair daquilo ali, então eu vou usar uma droga, eu vou enfiar a cara num monte de lanche, um monte de gordura. Então todo mundo tem uma válvula de escape que é nociva. E enquanto a gente não aprender a curar, preencher o problema que está aqui dentro, que causa essas dependências, porque não é só de dependências químicas. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que se acha no direito de mandar na vida do outro, por exemplo, é porque ela tem frustrações na própria vida dela e que ela não quer que ninguém veja. Então, se as pessoas em volta começarem a crescer e a brilhar mais do que ela, todo mundo vai ver que ela não é aquilo ali que ela diz. Então, tudo, eu não estou aqui para julgar ninguém, pelo contrário, quem estiver assistindo, se você que está assistindo, você se sentiu incomodado, te machucou de alguma forma, alguma coisa que eu falei, não venha me atacar, gente. Use isso como um próprio espelho já. Se o que ela falou me afetou, será que eu estou agindo assim? Começa a refletir, não é vergonha aceitar os próprios erros, é libertador, porque a partir do momento que você reconhece, sabe, que, poxa, tudo o que você achava na vida está errado. Eu estou sendo tóxico, eu estou destruindo, eu estou atrapalhando a vida da pessoa. Então, peraí, vamos mudar isso. Né? Para estabelecer relações saudáveis, para que todo mundo viva em harmonia. Porque aí quando as pessoas se encontram, é para compartilhar felicidades e não para ficar um se metendo na vida do outro, um julgando o outro. Eu até acabei de lembrar que eu ia dar um exemplo, né? Acabei esquecendo. Sobre como essa coisa de julgar, gente, apontar os erros dos outros é prejudicial demais e pode levar à morte da pessoa. Porque assim, a gente vê muito isso agora, atualmente, com famosos. Porque as pessoas julgam tanto, apontam tanto. É igual agora estão fazendo a comparação da Tati Zaki, que se converteu, e da Priscila Alcântara, que caiu. Estão fazendo piada com isso. Só que aí quando eu vou pesquisar, olha a vida que a Priscila teve, cara, que covardia.
Ela passou o tempo inteiro tendo que se defender de pessoas cruéis, entendeu? Que querem botar tamanho a fé dela tem que ser baseada na roupa que ela está usando, no que ela está fazendo. Enquanto a pessoa dentro da igreja, o que mais tem é fofoqueiro, mentiroso, ganancioso, safado. E não só na igreja, em todas as religiões, em todas as doutrinas, porque não é um mal da filosofia, não é um mal de Deus, da religião, é um mal do ser humano. Entendeu? E aí voltamos no que eu estava ensinando lá na frente. É sempre o problema de que a gente sabe muito bem apontar no que o outro está errando, mas não sabe virar o dedinho no que eu estou errando. Será que eu sou uma pessoa tão boa e tão, sabe, maravilhosa como a minha cabeça diz que eu sou? Que a nossa cabeça diz o que a gente quer ouvir. Isso aí, vai lá, faz mesmo. Ele merece. Ele merece. Quem merece o quê, gente? Cada um deveria estar tomando conta da sua vida. O menino que se matou, quantas vezes aquele menino, de certa forma, estava pedindo ajuda, com uma família doentia, sabe? E depois da notícia que o garoto se matou, o pessoal estava brigando por dinheiro. Não estou falando que eu conheço a realidade da família, mas assim, eu sei que atrás de pessoas que apontam, que julgam, tem o sofredor também. Porque a pessoa sofre tanto que ela para de se preocupar com ela e começa a se preocupar com o próximo, porque o dela está doendo muito. Só que é justamente aí que a gente tem que se fixar e não fugir. Onde mais dói é onde mais tem que curar. Senão a gente destrói a vida de todo mundo que está à nossa volta. Então, vamos falar sobre crenças limitantes. Crenças limitantes, tudo isso que tiver na apostila, gente, eu não quero só que vocês leiam a apostila. Eu botei a base porque eu quero que vocês vão pesquisar. Cada pessoa tem uma visão diferente, então é muito importante que você conheça vários tipos de visão para que você construa a sua. Aqui eu quero formar líderes de si mesmo. Eu não quero que ninguém escute o que eu estou falando e saia repetindo. Eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês comecem a questionar todas as verdades absolutas. Por que eu tenho que fazer isso? Quem disse que eu tenho que fazer isso? Mas se Deus, que é Deus, independente da religião, a força superior, a força divina, é mais poderosa do que tudo e todos. E se Ele me dá o livre-arbítrio de ser quem eu quero ser, por que outro ser humano pode tirar só porque me trouxe ao mundo? Sabe? Então, em espírito, somos todos irmãos, ninguém é dono de ninguém. Porque, por exemplo, é muito fácil você ir lá e apontar o que a pessoa tem que fazer. Se der errado, quem vai pagar a conta é ela. Você não tem nada a ver com a história. Então é crueldade você tirar o poder da mão da pessoa sobre a própria vida, fazendo chantagem emocional principalmente. Sabe? São muitas mães, são muitos familiares jogando piada, falando que porque você não quer me contar da sua vida, você é um ingrato. Assim, como se fosse dono da vida da pessoa. Sabe, não é uma relação saudável ficar o tempo todo preocupando com o que o outro está fazendo. Vamos preocupar em cada um viver sua vida e depois compartilhar as alegrias da vida de cada um, gente. Isso é uma relação saudável. Em família, em amigos, em instituições, em qualquer lugar. Quem não acha um trabalho que vive cheio de fofoca, mentira e disse-me-diz, um inferno na terra para você conviver. E aí a família é pior, porque aí eles pegam na chantagem emocional, sabe? Quantas crianças passaram a vida inteira ouvindo que são burras, que são feias, que não faz nada direito, e não ouse me responder, porque senão eu te dou uma surra. E assim, ao invés do mundo estar criando pensadores, estão criando mais escravos mentais. Então, sem querer, eu não estou falando que os pais são monstros, não. É porque foram criados desse jeito e acham que esse é o jeito certo de educar. E aí muita gente ainda bate no peito e fala que eu sou uma excelente mãe, um excelente pai. Nunca pegou num livro para estudar sobre psicopedagogia, para saber como realmente ensina. Então ele toma que aquilo ali é verdade absoluta. E quem discordar, ele ofende, ele humilha, entendeu? Ele faz voto de silêncio, ele faz um escarcéu na vida da pessoa. Porque a pessoa é obrigada a concordar com aquele ponto de vista ali. É doentio ou não é? Mas não é, pode não ser na maldade, gente. Mas se faz, vamos mudar. A gente vai estudar muito sobre perdão, porque as pessoas
ficam sendo atacadas, como esse caso, né, de você passar a infância inteira ouvindo que você não faz nada direito. Então você chega um adulto totalmente frustrado e sem coragem para enfrentar a vida. Porque você ouviu a vida inteira da pessoa que você mais ama que você é um inútil, um irresponsável. Então está na hora de formarmos mães e pais e tios e primos, primas, amigos, incentivadores. Você não concorda, não precisa nem falar se você concorda ou não, porque não é da tua conta concordar ou não concordar com o que a pessoa vai fazer da vida dela. Se você ama, você apoia. É uma coisa errada, eu não quero participar. Mas larga a pessoa, deixa a pessoa fazer, cara. Vai tomar a porrada dela lá na frente. E é assim que a vida funciona, é assim que as pessoas aprendem. Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Cara, se ele tiver que passar, você só vai transformar a dor dele o dobro. Porque ao invés de você estar do lado apoiando, incentivando, você está ali do lado criticando e fazendo chantagem emocional. E não ouse sair daqui, porque eu mando em você, você é meu. Isso é uma prisão, gente. Amor não prende. O amor é libertador. Quem ama quer que a outra pessoa seja feliz, independente de estar ali com ela ou não. Né? Então vamos criar laços saudáveis e parar de um machucar o outro. Comecem a pensar como se vocês se sentiriam se vocês estivessem naquela posição de, você está perseguindo um sonho, você está feliz e todas as pessoas que você ama se viram as costas porque não concordam com o que você está fazendo, do jeito que você está fazendo, e começam pelas suas costas falar mal, criticar suas decisões. Sabe? Isso é sufocante. A vida é para ser vivida, a vida é para ser feliz, e deixem as pessoas escolherem como elas querem viver a própria vida. Vamos falar sobre autoestima e amor próprio, porque é muito importante e a maioria das pessoas perdeu isso na infância. Justamente por esses tipos de padrões comportamentais que vêm sendo passados de geração em geração. Se você acha que você sofre críticas da sua família hoje, porque você não sabe a metade do que seu bisavô passou, por exemplo. Então são ciclos que vêm se repetindo. E graças a Deus ele tem diminuído um pouco. Em alguns casos tem aumentado. O narcisismo, por exemplo, é materno, geralmente narcisismo da mãe, né? Que ela causa aquilo no filho e depois causa no que vai entrar, no genro, na nora. Então começa a causar um atrito que não é necessário. Olha o caso da Larissa Manoela, gente. E aí traz várias outras crianças, não só do Brasil, mas do mundo, que são escravizadas porque o pai quer fama, quer dinheiro, é uma pessoa frustrada que não conseguiu ter isso. Ele não teve a oportunidade de viver aquilo porque ele teve um filho. E ele cisma que aquele sonho, aquela realidade que ele transfere aquilo para o filho, porque o filho tem que realizar aquilo. Né? Então, é uma doença muito grande, você vê claramente, né, os casos que têm estourado, cada vez mais as pessoas estão passando por situações cruéis, sabe? Então, é muito importante que a gente consiga se preservar, não atacar. Porque a pessoa que faz isso, gente, ela é mais doente do que todo mundo. Então precisa de um acolhimento. Se você vê que uma pessoa é tão transtornada desse jeito, instituição psiquiátrica, meu amor. Até ela conseguir começar a lidar com os próprios demônios para que não destrua a vida de todo mundo em volta. Quando eu comecei a identificar essas coisas, coisa que eu nunca tinha conseguido identificar, né? Porque o borderline, ele é um transtorno que faz a gente se tornar vítima. Então, aí todo mundo fica, tá se fazendo de vítima, é drama. Mas não significa que aquela dor dentro da gente não seja real. E as pessoas se matam por essa dor. Eu vivi essa dor. Então, as coisas que eu vou ensinar aqui, eu não estou falando só do que eu aprendi com fulano, eu aprendi com ciclano. Eu aprendi com fulano, aprendi com ciclano, mas eu coloquei em prática na minha vida. A experiência que eu tenho não é só de livros, é de vida. Então, por que um jovem não pode ter uma experiência de vida tão forte dessa que as pessoas mais velhas possam parar para observar, para aprender? Todos nós temos alguma coisa para aprender com alguém, independente da idade. Tem muitos jovens de 15, 16 anos que têm uma sabedoria incrível e que o pai, por ser soberbo e arrogante,
Nunca parou para dialogar com o filho e deixar ele filosofar. Debocha. É o sonhador vai morrer de fome. E acha isso super o máximo. É deprimente. Você precisar diminuir o outro para se sentir maior. Aprenda a passar tocha. Queira que o seu filho te supere na área que ele for melhor. Porque independente dos casos, tem que parar as comparações. Não é porque uma pessoa fez uma universidade, tomou um caminho e ela foi à falência, que o outro vai ter também. Porque em tudo aquilo que nós tivermos um dom de verdade, ele vai ser um sucesso. Então não adianta você ver, porque tem um economista que ficou milionário, então eu vou fazer economia, porque eu vou ficar milionário também. Cara, se não for o seu dom, você que vai morrer de fome e com diploma de economia debaixo do braço. Então é muito importante a gente identificar no que nós somos bons e às vezes a gente não tem a menor ideia. Sabe? Igual eu sempre tive essa vontade de querer dar conselhos e eu acabava atrapalhando muito. Então quando eu aprendi que isso me atrapalhava também, agora eu vou usar isso de uma forma que leve conforto às pessoas que querem. Quem quiser ouvir o que eu tenho a dizer, que esteja aqui. E quem não quiser, tá tudo bem. Sabe, não é porque eu não gosto de uma coisa que eu tenho que ir lá e atacar a pessoa. Né? Então vamos aprender. O mundo é muito grande, tem espaço para todo mundo. Todo mundo pode ter sucesso. Eu não preciso derrubar o outro, diminuir o outro para que eu seja visto. Tem espaço para todo mundo. E vamos falar sobre autoaceitação. Autoaceitação é aceitar os próprios limites, aceitar que, poxa, aquela situação que eu fiz, ou que eu passei, não foi tão legal, ou eu poderia ter feito melhor, legal, não fica se culpando. Estude sobre aquilo, se prepare para quando vier outra situação daquela, você fazer melhor. É como muita gente que está tentando sair dos vícios, acaba caindo, porque, eu estou ali tentando, aí eu tenho uma recaída, e aí ao invés de eu, sabe, deixar aquilo me fortalecer, me levar como um aprendizado, eu chuto logo o pau da barraca e volto com tudo. E aí é a autossabotagem que a gente mesmo cria. Então vamos normalizar o errar, gente. Todo mundo erra. Sabe? Vamos parar de julgar e criticar as atitudes dos outros. E se você ama mesmo uma pessoa, se você acha que a atitude dele vai dar errada, não aconselhe, gente, deixa ele viver. Se ele te pedir um conselho, pense pela felicidade dele primeiro, antes de abrir a sua boca para dar o conselho. Porque, por exemplo, eu passei muito isso no meu relacionamento. Eu pedia conselhos a pessoas que nunca tinham nada de positivo para falar sobre o meu marido. E só me incentivavam a largar ele, falar que ele é irresponsável, que ele não quer nada com a vida. Até a hora que eu percebi que aquilo ali estava sendo feito de propósito para que eu desistisse realmente do meu relacionamento. E aí chegava no ouvido dele e falava também coisas para que não incentivar ele, sabe? Para que ele ficasse de saco cheio. Então, quando a gente começa a analisar essas coisas, a gente vê que a gente convive com cada tipo de víbora, gente, que está pronta para destruir a nossa vida, que é assustador. As pessoas fazem trabalhos espirituais para destruir a vida e na frente está assim, ai, amigo, olha, eu torço muito por você, que não sei o quê. As pessoas, elas podem ser tão cruéis a níveis demoníacos, gente. E a gente vê histórias, né? E a gente acha que nunca tem um perto da gente, sempre tem. Talvez aquela pessoa não chegue ao ponto de matar ninguém, mas, poxa, passa anos destruindo a vida das pessoas por baixo dos panos. Às vezes é até pior, porque gera muito trauma. A aceitação, gente, é a gente começar a compreender, porque não se trata só de ouvir ou de só ler. Entre o ouvir e ler e o compreender, existe um abismo imenso, que foi o que eu falei lá no início do vídeo, que são as bases de referência. Então a gente começa, isso daqui a gente já está praticamente na metade do estudo desse módulo. Nesse ponto a gente já começa a estar preparado para entender
que cada um dá o que tem. Então não dá para você querer obrigar uma pessoa a te amar, por exemplo. Sabe? Se você está em uma relação que a pessoa, você não concorda, você tem que aprender que, poxa, tudo bem, eu não posso controlar o outro, mas eu posso controlar a mim mesmo. Como eu vou me sentir em relação a isso? Tudo acontece da forma que tem que acontecer. Vamos sacudir a poeira, tirar a culpa, a vergonha, e ó, vamos fazer melhor na próxima vez, vou me aceitar do jeito que eu sou. Então essa parte, todas elas são muito importantes. E daí a gente vai entrar em outros tipos. Primeiro, até aqui a gente vai trabalhar só o nosso interior, sabe? Que é o mais importante. Não vamos parar por aí, porque os próximos módulos vão ser muitas conversas também sobre o dia a dia, temas fundamentais. Eu quero que vocês comecem a questionar a realidade, sabe? As certezas que o mundo te dá, que o caminho certo. Mas são vocês que vão trazer esses questionamentos. Então, por que a gente não faz um debate sobre tal assunto? Então, depois desse módulo aqui, vocês vão poder começar a construir os próximos módulos, referente aos assuntos que vocês mais querem, sabe? Então, eu quero construir uma atmosfera bem unida, porque uma das coisas que mais me afetava era justamente não ter ninguém que acreditasse em mim ou que estivesse disposto a conversar comigo, porque as pessoas acham que conversar é dar conselho e crítica construtiva. Para mim não existe crítica construtiva, sabe? É só uma desculpa para você ir lá e apontar os erros do outro, querer se julgar melhor, mais inteligente, entendeu? Sempre mostrar onde o outro está errando, apontar os defeitos. Então, uma desculpa para você machucar outra pessoa. Então, vamos parar com isso de crítica construtiva. Guarde para você mesmo. Aplique na sua vida a sua crítica construtiva, né? Vamos falar sobre a filosofia de Jesus. Não estou querendo converter ninguém. Eu me adaptei muito na filosofia de Jesus, porque ele diz que a gente tem o poder de mudar a nossa realidade, o nosso interior, a gente pode renascer. Então, essa morte e o renascimento que a Bíblia tanto fala, independente de religião, gente, tá? Eu sou de tudo, tá? Eu vou em centro, eu vou em igreja, eu vou em tudo. Onde tem ensinamento que vai me trazer melhoria, eu estou ali, eu não sou preconceituosa. Aquilo ali não é para mim, eu não gostei, eu não absorvo e deixo a pessoa para lá, sem julgamentos, né? Então, a filosofia de Jesus, ele traz muito a importância do amor e do perdão, porque todo mundo fica buscando a felicidade em diversos caminhos, né? Diversas doutrinas e tudo mais. Jesus diz que é o amor e o perdão, porque a partir do momento, por exemplo, eu não falo muito de família, não é por causa da minha família, gente. Então, se os meus familiares estiverem assistindo, não é porque realmente, de todos os casos, eu vivia no meio das pessoas que mais sofrem, que são as pessoas que estão presas na droga, no álcool, né, em instituições psiquiátricas. Então, eu conversava com muitos outros pacientes, né, então, uma das maiores dores, as causas dessas dores é a toxicidade dentro das famílias e rodas de amigos mais próximos. Então é por isso que eu vou abordar assim bastante esse tema. E você que tem os traços tóxicos e você se passar meu diário, eu sinto muito por você. Eu só acho que você deveria ressignificar isso e usar esse sentimento para poder buscar uma melhoria interna em você mesmo. Porque a partir do momento que todo mundo começa a respeitar todo mundo, imagina uma reunião familiar onde não vai ter nenhuma crítica, nenhum julgamento, todo mundo só se encontra para dar gargalhada e ficar feliz um pelo outro. Pô, cara, passei naquele bagulho lá, consegui. Isso aí, eu nunca duvidei. Isso é uma família gostosa, cara. Não é lá, velho, que não sei o quê. E sempre trazendo o passado. Porque aí você comete um erro agora, todo mundo traz os erros de todo o seu passado. Sabe, para jogar na sua cara, para te diminuir. Gente, isso acontece praticamente em todas as famílias. A chantagem emocional está em todas. Sabe? Então é por isso que eu cito muito isso. Eu não estou aqui para ofender ninguém. Como eu já disse, as pessoas que mais machucam são as que mais estão sofrendo. Também foi um ensinamento de Jesus que me mostrou isso.
Então isso ensina pra gente a ter compaixão com quem a gente ama e até mesmo com quem a gente não ama, porque também o outro ensinamento de Jesus, amai até os seus inimigos. Porque amando o inimigo, às vezes você descobre um melhor amigo, uma pessoa muito leal. Mas é lógico que as duas pessoas têm que estar abertas para isso. Porque se um está aberto e o outro está na falsidade, está na mentira, está na enganação, é a receita para o caos. Agora, voltando a uma família feliz, quem não gostar, quem não vai gostar? Sabe, quem não sonha em chegar um dia de reunir a família toda e só ter coisa boa para contar, para falar? Então vamos focar nisso. E se o resto da sua família não concorda com você, gente, deixa eles viverem a vida deles e terem o pensamento deles. Se você compreendeu que você vai mudar, que você quer ser uma pessoa melhor, se isola e vai correr atrás do teu. Porque não tem como uma pessoa doente querer ajudar ou achar que vai curar o outro. Só vai passar mais transtorno para a pessoa. Então vamos todo mundo retirar um tempo para se curar, se conhecer, para se amar, gente. Para se amar do jeito que você é, com os seus erros, com os seus acertos, porque isso é coragem, isso é caráter. O maior ato de coragem que uma pessoa pode ter é reconhecer os próprios erros e se libertar deles, porque enquanto você segura aquele erro com toda a garra e tenta de todas as formas que ninguém vai aquilo mais está machucando é você mesmo. Então a autoaceitação também trabalha o auto-perdão, né? É entender que todo mundo erra e você tem a oportunidade de usar o seu erro como aprendizado ou ficar sofrendo, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Hoje pode ser o primeiro dia da sua nova vida. Ou você pode, e daqui a 5 anos, você pode estar com a vida totalmente transformada do jeito que você sempre quis, por mais impossível que parecesse. Mas também, hoje pode ser só mais um dia, só mais um vídeo, e daqui a 5 anos, você está reclamando pelos mesmos problemas de hoje, porque você não teve coragem de se enfrentar. Não é enfrentar ninguém da rua, nem da família, é você mesmo. Sabe? Então é isso, é para isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui para ganhar like, eu não estou aqui por fama, nem por dinheiro, embora eu precise bastante, né? Porque quando eu abri mão de tudo para poder me dedicar a esse trabalho. E passei por muitos testes, né? Porque a vida testa a gente. A vida testa a gente. Né? Então eu cheia de dívidas, cheia de problema, né? Com casa, com família, com tudo por causa do financeiro. E aí eu dentro dos meus estudos, no ápice, eu tava isso aqui para minha cura, que foi no final foi na metade do ano passado, eu acho, da metade para o final do ano passado. E se você não assistiu meu testemunho, assista, lá você vai entender que no dia 1º de janeiro, no ano novo, eu consegui a minha cura. Mas um pouquinho antes, eu cheguei na miséria, porque eu tive que abrir mão para poder ter tempo para esse trabalho aqui e para minha cura. Não estou falando que vocês têm que largar a vida de vocês, não. Esse era o meu propósito, eu tinha karmas para pagar em relação a isso. E isso a gente vai estudar muito mais para frente, quem quiser também, não estou aqui para obrigar ninguém a nada. Então eu decidi agarrar minha cura com unhas e dentes. E quando eu fiz isso, eu fui chamada para um emprego que era o meu sonho. Sabe, que era liderar equipes. Eu sou gerente comercial, né? Trabalhava nessa área e larguei tudo para começar a estudar para ser terapeuta de autocura. E aí chegou essa proposta com o salário bom e tudo mais. Não era o meu sonho lá do ápice, né? Porque eu gosto de sonhar alto, mas assim, era o primeiro passo de uma grande carreira de sucesso. Porque é o meu dom inspirar pessoas. E dentro de empresas eu poderia fazer isso muito bem. E eu tive que escolher. E assim, graças a Deus o meu marido entendeu na época super bem, porque nós dois estávamos desempregados, depois a gente acabou terminando, mas assim, aconteceu tudo do jeito que tinha que acontecer, porque nós dois ainda estamos no momento de cura. Então eu tive que abrir mão desse emprego. Eu escolhi
Não é que eu tive, eu escolhi declinar da proposta, porque eu não teria tanto tempo para me dedicar a isso aqui. E desde então, né, o pai vai provendo, mas de uma forma simples, mas não me faltou nada, graças a Deus, não me faltou comida, nem um lugar para dormir. Então, eu pude me dedicar a isso daqui. Então, não estou dizendo que isso vai acontecer com vocês, eu estou dizendo que quando essa situação chegou até mim, eu já sabia que era um teste da minha própria vida. Estou falando que é de Deus, nem do inimigo, nem de Satanás, nem de ninguém. Era um teste da própria vida, para saber se eu realmente estava pronta para abrir mão de tudo isso, para receber a orientação de Jesus. Porque eu pedi, gente, não quer dizer que vocês estudando aqui comigo, vocês vão ter que fazer tudo isso, não. Eu queria aprender com ele, eu queria ser discípula dele, eu queria poder compreender como amar o próximo e principalmente como amar os nossos inimigos. Porque o rancor destrói o nosso espírito e eu precisava me livrar urgentemente do rancor. Então, de todos os meus estudos, eu me agarrei em Jesus, acreditando nele ou não, porque eu tinha muito ódio de Deus por tudo que eu passei, eu culpava Deus e culpava todo mundo, menos a mim mesmo, né, pelas minhas péssimas escolhas. Mas dentro desse estudo, eu consegui compreender tudo o que eu tinha que compreender. Então, quando eu falo que a gente vai estudar sobre a filosofia de Jesus, não estou aqui para converter ninguém. É uma filosofia. Ele nos mostra como ter um pouco mais de paz de espírito. E ele é o primeiro a dizer que se você quer entrar em contato com o seu Pai, Deus, né, uma força divina, você não tem que ir em lugar nenhum, você pode ir dentro do seu quarto. É até mais poderoso. Então, Jesus não quer converter ninguém. Quem quer converter as pessoas, meu amor, são os religiosos. E não estou falando só dos evangélicos, testemunha de Jeová domingo de manhã. Não, porque tem espírita sim, tem umbandista sim, tem todas as religiões. Tem ateu que quer forçar o cristão a ser ateu também. Então é o tempo inteiro um querendo obrigar o outro a ser o que ele não é. Acreditar, deixar de acreditar. Então vamos começar a respeitar o espaço um do outro. Eu não estou aqui para converter vocês. Só que conhecimento nunca é demais. Tá? Vamos falar sobre espiritualidade. Tem um preconceito muito grande sobre esse nome, né, esse conceito. Porque principalmente muitos cristãos que são da igreja, mais mente fechada, não estou julgando ninguém. A sociedade mesmo impõe, né, essa discórdia. Porque, poxa, os espíritas são cristãos, os evangélicos são cristãos, os católicos são cristãos, muito umbandista é cristão. Também tem muito evangélico que se diz cristão e é a própria encarnação do Satanás na vida de outra pessoa. Então isso daí é muito relativo. Então, tem muito líder espiritual que fica ali na cabeça da ovelhinha dele, que olha, não preste, ai de você que vai estudar outra coisa, porque é tudo de Satanás. E assim a mente de vocês fica assim, ó. E sofrendo. Quantos líderes espirituais para resolver os problemas da igreja, disso, daquilo, que às vezes até da própria vida deles e as pessoas não sabem. Aí o fiel tem que dar o dízimo. Mas aí quando a ovelha tá na merda, passando fome, ficou desempregado, o mesmo líder espiritual manda você orar. Então são coisas para a gente começar a refletir, gente. Muitos locais são altamente preconceituosos. Você entra, as pessoas te olham torto, as pessoas querem te julgar pelo que você veste, pela forma que você fala. Elas querem ser donas de tudo. Gente, as pessoas querem ser donas de Deus. Não, porque Deus está na minha religião. Não, está na minha. Não, está na minha. Gente, Deus é universal. Deus está em todos os lugares, Ele está onde Ele quiser. Não é onde o pastor diz que Ele está. Porque quando eu estava perdida nas drogas, sabe, com a vida toda destruída, Deus estava lá comigo, me dando livramentos, porque Jesus falou isso para mim. Que se eles não estivessem comigo, eu já teria morrido há muito tempo. Mas eles já sabiam desse dia de hoje. E por isso eles sempre vieram me livrando, porque eu tinha um propósito, como todo ser humano tem. Infelizmente, as nossas decisões, às vezes, levam a gente à fatalidade, porque eu tive a opção de largar tudo e tentar seguir um caminho melhor. E eu escolhi isso. Mas e se eu tivesse escolhido continuar?
uma hora eu estaria morta. Talvez hoje eu não estaria aqui. Então, é o poder das escolhas. Por isso, não deixe ninguém tirar esse poder da mão de vocês. Porque o seu destino está nas suas mãos, está na sua decisão, nas suas escolhas. E a partir do momento que você deixa outra pessoa te influenciar, te manipular, você pode quebrar a cara lá na frente e aquela pessoa está vivendo a vida dela, ela está acabando. E ainda vai lá e vai falar, eu avisei, distorce tudo. Entende? Então vamos começar a viver a nossa vida. Aprender a viver a nossa vida. Tá? Vou falar bastante como funcionam as orações, os decretos e o jejum. Porque muita gente pensa, ai, tem que ficar orando, que saco. Gente, não tem que fazer nada forçado. Tá? Quem diz que você tem que ficar lá, não sei o que. Não. Eu, quando comecei os meus estudos, eu chegava para orar desse jeito. Porra, Deus tá foda pro meu lado, não tô aguentando mais não. O que você tá fazendo com a minha vida? E começava a rir de desespero. E aí, os guias, né, os anjos da guarda vinham, calma. Calma que vai passar. Né? Então, às vezes a gente só tem que entregar realmente o que a gente está sentindo, gente. Não estou falando que é para você passar o resto da vida desrespeitando Deus desse jeito. Mas assim, se é aquele jeito que você está sentindo, você não precisa esconder isso dele, você não precisa mentir. Porque ele conhece o seu coração. Então vamos começar a passar a entregar as nossas dores para um ser maior, divino. Porque esse ser não faz fofoca. Esse ser não causa disse-me-disse, intriga dentro da família. Então para de dar informações, porque nem todo mundo que está perguntando quer te ajudar. Às vezes a pessoa só quer munição para ir lá e para contar para os outros fofoqueirinhos que fica tudo esperando assim a notícia. E aí todo mundo começa a desejar o mal. Ai, que coisa. Espera, não deu um mês, que não sei o quê. E assim você vai profetizando desgraça na vida dos outros e você quer que a sua vida melhore, meu amor. Sinto muito te dizer que você profetizando desgraça, entendeu? Jogando praga, fazendo oração contrária para as pessoas, sua vida não vai andar, pelo contrário, vai cair cada vez mais. Então vamos começar a desejar coisas boas para as outras pessoas. E isso envolve o próximo tema que eu vou falar. São sobre energias. Tudo à nossa volta, nós somos feitos de energia. Ah, mas a ciência... Existe um preconceito muito grande, uma rivalidade entre a fé e a ciência, que é causada pelos seres humanos. Porque eu não preciso concordar com a visão do início do mundo, ou disso e daquilo de que alguns cientistas têm. A ciência são fatos cientificamente comprovados. É cientificamente comprovado que a energia da Lua afeta o nosso planeta assim, assim, assado. É comprovado cientificamente que as ondas funcionam. Porque você não teria aqui agora esse celular, essa transmissão. Então vamos parar com esse preconceito. Porque se a gente aprender a unificar os dois e pegar as partes boas de cada coisa, a gente consegue realizar coisas mirabolantes. Porque quando eu aprendo como as energias funcionam, eu começo a gerar um campo de energia positivo que vai me atrair coisas boas, abundância, pessoas edificantes para a minha vida, situações prazerosas. Se eu fico só com pensamentos ruins e desejando mal, gente, a minha vida vai virar um caos. Porque eu estou atraindo aquela energia. Entende? Tudo no mundo vira um caos, igual o Covid. Eu sempre tive muito na minha mente que tudo que eu fico pensando o tempo inteiro, eu estou atraindo para mim. Então, enquanto todo mundo estava desesperado, ai, eu vou pegar Covid. Eu falei, eu não vou pegar essa porra, acabou. E eu não peguei. Sabe? Então o nosso poder, sabe? Quando a gente tem fé, mesmo que seja na gente mesmo, eu não estou falando de religião. Eu tenho fé em mim. Eu tenho um sonho que é impossível. É impossível para mim. Então eu vou botar aqui a religião, a fé. Ó, Deus não é Deus das causas impossíveis. Vou entregar na mão dele mesmo sem eu acreditar. Tenho alguma coisa a perder? Esse era o meu pensamento quando eu comecei, gente. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não tenho mais nada para perder, eu já perdi tudo. Vai que funciona. E não é que funcionou? Então falta esse impulso, esse ímpeto corajoso
no ser humano de viver a própria vida. E se der errado, Brasil, caiu, limpou, tá novo, levanta de novo e tenta de novo. Porque é a beleza da persistência que uma hora você vai conseguir. Agora, se você desistir, você não vai conseguir nunca. Né? Então vamos falar sobre física quântica, que é o que explica que tudo é energia. Não estou falando que ninguém tem que concordar, gente. Eu estou falando isso o tempo inteiro, porque a nossa mente, ela é muita coisa que a gente ouviu na nossa infância e que a gente carrega até hoje, que causa esses gatilhos na gente. Ih, vai começar a falar disso e daquilo, não quero nem mais ouvir. Se dê a oportunidade de ouvir sobre coisas novas, ninguém está falando que você tem que acreditar. Ninguém está falando que você tem que seguir. Sabe? Pega a apostila, dá uma olhada. Você não tem nada a perder, ele não tem nenhum ritual demoníaco, não. A gente está falando sobre conceitos de estudos. Ah, eu gostei. Ah, mas eu não quero estudar todos eles. Não estude, eu não estou aqui para obrigar ninguém a absolutamente nada. Só se dê uma chance de ser feliz. Porque ao contrário do que todo mundo pensa, a felicidade não está no dinheiro. Porque principalmente agora está explodindo. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais merda tem acontecido para tudo que é canto. As pessoas estão se matando. Que a felicidade vem de ter um casarão bonito. Gente, eu tô super feliz, eu tô num momento onde eu tô consertando as coisas da minha vida. E não me importa se eu tô num barraquinho caindo nos pedaços ou se eu tô numa mansão. Meu barraquinho me basta. Porque um lar onde tem amor, tem tudo. Agora, uma mansão que não tem amor, que não tem compreensão, que não tem compaixão, onde é que isso vai parar? No caos. Na destruição, na infelicidade. E não estou falando que não é para ter dinheiro. Tenha, cara, construa o seu império, mas não perca a sua essência, os seus valores. E para isso você tem que saber identificar quais são eles. E é para isso que eu estou aqui. Então, gente, eu estou aqui por você que está me assistindo agora e que quer mudar. Quer viver uma vida mais leve, sabe? Eu tô aqui para trazer um conforto, para trazer de volta a esperança de que dá para mudar sim. Nem tem que ser tão doloroso como todo mundo diz. Então, essa é a importância de você se abrir para novos conhecimentos. Para mim, a inteligência emocional, o estudo da mente humana são coisas cruciais que a gente deveria aprender isso na escola desde criancinha, mas ninguém acha necessário, porque para o sistema não é necessário. Ele quer que o pobre continue ignorante, sem conhecimento, para continuar sendo escravo, sabe? Então é só ver a diferença do ensino. Ainda as escolas muito boas, elas ainda têm essa falha de não focar no mental, porque o mental controla tudo na nossa vida. Quem nunca assistiu, assista o Clique. O Clique tem do Adam Sandler. Ele mostra muito de como as nossas escolhas, elas reverberam no resto da nossa vida. Por exemplo, é muito comum você fazer uma oração, você queria tanto aquela coisa, e depois que você consegue aquela coisa, vem um problema de outra coisa, e você para de dar valor àquilo que você acabou de conseguir, cara. Então, saber lidar com os problemas, com as coisas que a vida traz pra gente enfrentar, é crucial. Então, se a gente vai falar, a gente pode falar sobre espiritualidade. Eu não tenho preconceito nenhum com religião nenhuma. Sabe? A minha seleção é dos seres humanos. Tem ser humano que eu não quero perto de mim. Não porque eu odeio a pessoa. É porque os nossos valores e princípios são diferentes. E se isso causa atrito, eu prefiro a minha paz. Porque se custar a sua paz, acredite, tá caro demais. Tá? Então, vamos se abrir, falar sobre astrologia, por exemplo. Ah, fala de astrologia. O meu marido, principalmente agora que ele está começando a abrir um pouco mais a mente dele para ouvir, né? Porque ele vê que não sou só eu que estou falando, muitos líderes espirituais
que ele segue, que ele vê como exemplo, estão começando a falar da mesma coisa que eu. A espiritualidade é simplesmente o ato de você ter uma conexão já direta com o divino. A religião, ela te aprisiona, a espiritualidade te liberta. Porque Deus não está te pedindo nada em troca. Eu já fui numa igreja que para eu me batizar eu tinha que prometer que eu nunca mais ia tomar café. Eu quase ri. Eu tive que, sabe, me segurar um pouquinho. Não é porque eu discordo que eu tenho que atacar. Cada um com seu cada um. Mas é um lugar que não me coube. Porque eu sou um espírito livre. Deus diz que eu sou livre. Por que eu vou acreditar que o ser humano diz que eu tenho que fazer isso e isso? Eu tenho que fazer o que me faz feliz. E desde que eu não esteja fazendo mal a ninguém, o que tem de errado? Em seguir a própria vida, em querer uma privacidade. Porque dentro de muitas famílias, as pessoas não podem ter privacidade, sabe? Eles acham que tudo referente à vida daquela pessoa ali, porque é do mesmo sangue, tem que ser um assunto de todo mundo. E não é assim que a vida funciona, não é o jeito certo de ser. A astrologia, né? A astrologia tem esse grande preconceito de que falou de astrologia e lá vem com essas coisas de signo, de horóscopo. Gente, a astrologia não é isso. São essas crenças limitantes que nos aprisionam, porque não deixa a gente ter novos conhecimentos que expandam a nossa consciência. A gente vive no universo, por que não estudar sobre ele? A gente convive com pessoas, por que não estudar sobre o comportamento humano? Para que a gente saiba lidar da melhor forma com as pessoas. Então é uma ignorância muito grande de que, eu sei de tudo. Eu não preciso aprender nada. Mas é aquilo, cada um tem a vida que merece. Eu não posso ir e obrigar uma pessoa de que ela tem que ver o mundo de outra forma. Não, ela pode ver do jeito que ela quiser, mas eu não sou obrigada a conviver com ela. Né? Então, a astrologia ajuda muito em ensinar como essas energias nos afetam, o mapa astral que você pode usar como um direcionamento para a sua vida. Inclusive, para quem nunca teve nenhum contato sobre isso, eu vou deixar um link aqui embaixo também, que é de um mapa numerológico. Meu marido, com muita relutância, fez, ele chorou. Ele sentiu Deus falando com ele, através daquela leitura ali. Então, é uma coisa que você bota informações simples, por exemplo, do seu nascimento e tudo mais, e ele te dá um maior direcionamento de quem você é, referente às influências, a influência planetária de quando você nasceu. Então, quando você começa a se aprofundar, você vê que é muito mais do que um horóscopo idiota numa revistinha de R$1,99, sabe? As pessoas hoje fazem tudo para ganhar dinheiro, gente. Olha, existe uma briga muito grande, né? Dentre as religiões, os conceitos, os dogmas, porque um sabe mais do que o outro, todo mundo está certo e o restante está errado. E dentro desse preconceito é a falta do conhecimento. Porque todo conhecimento, ele pode ser bom. Por exemplo, a ciência. As pessoas não usam a ciência para trazer melhorias de vida para a humanidade? Sim. Já tem outros tipos de seres humanos que querem fazer bomba atômica para matar todo mundo se for preciso. É a ciência que é culpada por isso ou é o próprio ser humano, servo de Satanás lá, que quer matar todo mundo? Então a ciência não é culpada de nada. A fé não é culpada das atrocidades que os seres humanos fazem em nome de Deus. Porque, por exemplo, voltando lá no exemplo de narcisismo, para explicar um pouquinho melhor, as pessoas buscam muito na Bíblia só o que convém a elas, para manipular as pessoas. Por exemplo, num caso de sogra narcisista, ela vai falar para o filho, vai induzir a família inteira, que ela é a vítima, que ela é a coitadinha, porque o filho abandonou, que não sei o quê. E aí usa a Bíblia. Honrai pai e mãe, porque você vai para o inferno, porque Deus está vendo o que você está fazendo com isso, que não sei o quê. A minha avó faz chantagem emocional comigo o tempo inteiro.
Às vezes eu consigo controlar e às vezes nem tanto. Porque o tempo inteiro é Deus que eu vou pro inferno, porque se eu não abaixar a cabeça para tudo que está falando, eu vou pro inferno. Aí no caso da sogra narcisista, essa parte ela puxa, para induzir todo mundo de que ela é a vítima. Mas a parte que está lá, largai sua mãe, seus pais, eu não sei porque eu não decorei a Bíblia, gente, nem preciso. Largar pai e mãe e se juntará a sua esposa, para isso, isso, isso. Essa parte não é conveniente para ela puxar. Então é a mesma coisa do preconceituoso. Porque aí eu fui numa igreja uma vez, eu estava adorando estar na igreja, mas eu vi uma cena, gente, onde, e não julguem todas as igrejas por esse líder, pelo amor de Deus, tá? Eu vi um caso de um líder, né? Não sei como é que chama, porque tem a hierarquia, né? Eu ainda não conheço tudo. E ele humilhou os outros líderes abaixo dele na igreja, porque estavam subindo boiolinhas no altar para louvar a Deus. Isso é inadmissível. Ou seja, o cara se sente no poder de dizer quem pode louvar a Deus e quem não pode. Eu tenho muita pena de um ser humano desse, porque ele não está sendo guiado por Jesus, ele está sendo guiado por Satanás para induzir o ódio dentro daquela igreja. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Meus irmãos, só quem conhece o coração de uma pessoa é Deus. Então vamos começar... qualquer coisa que uma pessoa vem falar ou pregar, para entender as entrelinhas. Esse cara está pregando o amor que Jesus pregou? Ou ele está pregando o ódio do Primeiro Testamento? Ou ele está pregando a ganância? Porque o Primeiro Testamento era tudo dinheiro. Jesus veio trazer que é diferente isso aí. E as pessoas continuam trazendo, sabe, ensinamentos, referências, só do que convém a elas. Porque aí, igual esse líder, ele usou isso para humilhar as pessoas, não só os líderes que estão apoiando essas pessoas, mas também as próprias pessoas. Eu acho que ninguém deveria ser humilhado pela orientação sexual, nem pela cor, nem pela decisão que ela toma na vida dela. Ninguém merece ser humilhado. Porque os meus pecados são justificáveis. O do outro não. Vai para o inferno, não fica perto de mim. Mas e o amar o próximo como a ti mesmo? Você mesmo, a gente mesmo prega que todos nós somos pecadores. Mas quando o outro erra, é o fim do mundo. E cadê o amor? Cadê o abraço? Tem tanta gente dentro da igreja, não só na igreja, no espiritismo eu vi muito isso. Fofoca come solta, meu amor. A fofoca come solta em qualquer lugar. É dentro da família, nos amigos, é nos bares, é dentro das igrejas, é dentro dos centros de umbanda, é dentro dos centros kardecistas. A fofoca está em todo lugar. Os julgamentos também estão em todos os lugares. Os preconceitos também estão. Mas cadê a porra do amor? Porque só falando assim. Aí vai vir um retardado que vai falar lá, é serva de Satanás, vai pro inferno. Quem é você para dizer para onde eu vou? Só quem tem o poder de dizer isso é o meu Pai, é Deus. Então, ó, cala a boquinha. Para de dizer o que vai acontecer com o outro. Começa a olhar para dentro de si mesmo. Ah, eu perdoei fulano. Mas todo o assunto que tem do fulano você que tá criticando, ou tá jogando uma piadinha, ou você tá induzindo, sabe? Tem muita ofensa em forma de piada também. Sabe? A pessoa ela cutuca no seu cabelo, ela cutuca na roupa, ela quer se meter até na roupa que você escolhe vestir. Meu amor, não gosta dos vestidos longos que eu uso? Não escolha usar. Não tô falando que você tem que usar. Agora você acha no direito de falar até da roupa que eu visto. Porque eu tenho tatuagem, porque eu tenho isso. Então vamos parar de julgar, porque está todo mundo num processo doloroso. Está faltando mais amor, mais compreensão, mais abraço. Vamos começar a refletir mais sobre isso. E, bom, gente, eu já falei demais. Eu tenho algumas instruções para passar. Eu deixei um pouco na apostila, tá?
Mas eu não vou passar muitas essas instruções agora não. Depois eu vou vir com outro vídeo, porque tá muito complicado de gravar, gente. Toda hora eu tenho que parar, toda hora eu tenho que parar e passar dentro da memória pro cartão de memória, que também já tá ficando cheio. É tudo para trabalhar. Mas eu tô aqui. Tá? É por isso que eu preferi botar bastante na apostila. Vocês vão ler, pesquisem sobre os temas, para quando vier a primeira ao vivo aqui, que eu vou fazer, pra gente já começar a entrar nos debates. Eu vou deixar um e-mail. Quem tiver com muita dificuldade, gente, quem tiver pensando em tirar a própria vida, ou em desistir de tudo, ou não sabe mais o que fazer, está precisando de um direcionamento, eu vou deixar um e-mail aqui. Não prometo que eu vou poder responder todo mundo na hora que mandar. Eu tenho minha vida também, como na minha rede social já está. Eu estou grávida, acabei de descobrir, estou muito feliz, graças a Deus. E assim, tem sido muito enjoo, tem um calor insuportável na casa de telha, e o celular com esses problemas. Então é tudo, sabe, um conjunto para atrapalhar, para atrasar. Mas eu não vou deixar nada atrapalhar o meu trabalho. Entende? E então a gente vai fazendo como dá, tá? Não vou sumir, vou deixar o e-mail. Me contem a história de vocês, se quiser um direcionamento. Se você não tiver problema que anonimamente eu use sua história como um exemplo, porque certamente tem alguém passando pela situação que você está ou parecida. Então, às vezes, isso ajuda. Também outra pessoa que tem um pouco mais de vergonha e não quer contar o problema dela. Mas, por favor, quem for mandar, manda a história completa, incluindo a parte onde você também erra. Porque não dá pra gente mudar situações escondendo os nossos próprios erros. Porque a gente não pode controlar o que o outro faz, o que o outro pensa. Mas a gente pode controlar como a gente reage às situações que chegam até a gente, né? E eu queria muito indicar para vocês um canal. Esse canal não fala de religião também, gente. É sobre Deus, é sobre proteção. Lá fala muito da inveja, a gente vai bater muito nessa tecla também. Porque às vezes a pessoa tá rindo na sua cara e tá te desejando tudo que é tipo de mal. E isso entra na nossa energia. Mesmo você não acreditando, você não conhecendo ainda, acreditem, isso entra, inclusive está na Bíblia, tá? A pessoa começa a te setar com coisas negativas e tudo começa a dar errado na sua vida. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de cuidado, esse tipo de proteção. Esse canal é um canal que eu conheci há pouco tempo, desde que eu tenho seguido, tem sido uma proteção muito gostosa, os direcionamentos têm sido muito libertadores. Porque a partir do momento que você começa a acompanhar uma pessoa que não é aprisionada, mente fechada, isso daí te ajuda muito. É o canal do Bispo Bruno Leonardo, eu vou deixar aqui, é uma corrente de oração, tá? Não é sobre religião, gente, pelo menos dá uma chance de conhecer. Não fiquem presos no preconceito. Lá, todo mundo vai orar junto, um Salmo 91, vai orar contra a inveja, entendeu? Pedir uma proteção maior. E isso daí funciona muito, porque são milhares de pessoas ao vivo juntos, orando. É a mesma coisa na espiritualidade que as pessoas também fazem, sobre o reiki e tudo mais. Então, não precisa necessariamente você ir para o Bispo Bruno Leonardo. Se você conhece alguma egrégora da sua religião que já trabalha com isso, que são muitas pessoas, né, online junto, faça, gente, é sempre bom pegar uma egrégora de proteção espiritual, acreditando ou não, tá? Não vai te pedir nada em troca. Então, tem esse. Quem quiser, né? Eu falei um pouco sobre o terapeuta que passou pela minha vida, que é uma pessoa que eu respeito muito, que é o Sebastião. O trabalho dele, para mim, é imprescindível, porque ele também trabalha com comportamento humano, e por isso os conselhos dele foram tão sábios, que eu só fui começar a entender agora, depois dessa base toda. Mas assim, eu sou eternamente grata ao trabalho dele. E é lindo. Então eu vou deixar o canal dele também, ou o Instagram, eu vou ver ainda. Então vocês podem passar lá, dar uma olhadinha. E daí, vocês começando a pesquisar, vocês vão começar a ver vários canais que são motivadores, que são isso, que são aquilo. Deixei alguns exercícios para vocês irem treinando. Gente, são exercícios dolorosos às vezes. E às vezes, tipo assim, você lê a pergunta: ah, o que é que eu mais desejo na vida? Tipo assim, tu fica, o quê? Cara, eu não me conheço. O que eu quero da minha vida? Quem eu sou? Então não se assustem, porque esses exercícios nós vamos elaborar, estudar primeiro, para no final do módulo a gente conseguir responder eles.
Desculpa, já pode, o enjoo, gente. Vocês já podem começar aí ir tentando responder. Ah, consegui um, legal. Não falar só consegui um, não, pô, eu consegui um. Entendeu? É alegria, é força, é incentivo, é esperança. Vem pensamento negativo, manda pro quinto dos infernos lá. Sai, cancelado, cancelado, cancelado. Não fica na minha mente, né? Mas o que? Oração do Miguel Arcanjo, 21 dias. Isso daí é muito poderoso, tá? E se preparem, porque quando tudo isso começar, gente, muita gente vai sair da sua vida, muita gente não vai gostar do que você está fazendo, porque assim, as pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. É o egoísmo do ser humano, é o orgulho, sabe? Então a gente tem que estar preparado para algumas despedidas, né? E a partir do momento que você se coloca em primeiro lugar, você tem que estar pronto para despedidas, porque nem todo mundo vai aceitar isso. Então, gente, é basicamente isso, tá? Por enquanto, já tem bastante coisa. Vão olhando, tem tarefinhas lá. Vocês escolhem, abre todos, escuta. E se você não se sentir confortável, não faça. Não tô aqui para obrigar ninguém a nada, tá? E vou deixar o e-mail, tá? Eu tô aqui para tentar ajudar. Não tô aqui para dizer o que você tem que fazer, tá? Aqui não vai ter ninguém passando a mão na cabeça de ninguém. Mas assim, ouvir palavras boas é muito importante. Ouvir e ver que vai ter muitas pessoas passando pelo que você está passando e você não sabe. Então a minha ideia é criar um grupo de apoio, um grupo de estudos. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a ser feliz. Eu vou dizer como eu comecei a encontrar o caminho da minha felicidade, porque eu ainda também não cheguei lá. Eu não sei de tudo. Eu não sou mestre em nada. Eu não sou nada, gente. Eu não sou ninguém. Eu só sou uma pessoa que era muito infeliz e que agora está aprendendo o jeito certo de viver, e eu quero poder passar essa esperança para as outras pessoas que também estão sofrendo. Não sei mais do que todo mundo, sou uma eterna aprendiz. Então, vamos encarar essa jornada como uma coisa positiva, uma coisa nova, tá? Vamos deixar os preconceitos para quem não quer mudar e deixa eles para lá, não tem que ficar atacando ninguém. Tudo que eu peço de vocês é que, se você achou interessante, compartilha. Se você sabe que tem pessoas passando pela mesma coisa, você não tem palavras para ajudar, você não sabe como ajudar, né? Eu vejo pela minha família. Eu tinha tantos transtornos mentais e eles queriam ajudar, mas não sabia como. Então, compartilhem. Se a pessoa não gostar, não quiser, gente, não obriga a pessoa, não chama a pessoa de burra, não diz que ela tem que fazer isso, porque ela não quer nada. Deixa a pessoa no tempo dela. Todos nós temos o nosso tempo, tá bom? Então, quem gostou, quiser acompanhar, baixa a apostila, lê com calma, pesquisa, tá? O abismo que eu falei entre ler e compreender está aqui dentro. Porque se você leu, não entendeu, gente, vai pesquisar, tá? Eu não vou estar aqui dando nada de mão beijada. Vocês vão ter que aprender a pesquisar, a se questionar, a questionar o que os outros falam, o que os outros pensam. Não é ir falar isso na cara deles, mas aqui dentro. Pô, será que o que o fulano falou é verdade? Será que é bom pra mim? Pô, a pessoa só me chama pra falar mal dos outros. Tudo a culpa é dos outros, sabe? A pessoa é santa. Isso daí começa já a te dar sinais de que é uma pessoa negativa e que tá trazendo essa energia negativa pra sua vida. Tá? Então, vai pra apostila, baixa, se inscreve no canal. Eu não posso dar, gente, uma data específica para quando vai começar. Eu preciso resolver todos esses empecilhos que estão surgindo, porque desde que eu decidi, eu terminei a apostila, eu tô uns 3, 4 dias ou até mais. Eu já gravei um conteúdo inteiro e perdi ele todo. Eu entrei em desespero, meu marido ficou desesperado me vendo, porque eu comecei a chorar de soluçar. Aí depois eu consegui me acalmar, né? Porque isso é normal, gente. Existem coisas que frustra a gente, sabe? E a gente tem que aprender a lidar com essas coisas para que a gente não gere emoções ruins. Então eu fiquei bem arrasada, sabe? Deixei passar um tempinho pensando no que eu vou fazer.
E então eu não tenho como dar uma data específica para vocês. O que eu posso pedir a vocês é que se inscrevam e ativa lá as notificações, porque antes de começar essas aulas, que não são bem aulas, tá? Não vão ser mais aulas. É um debate, a gente vai estar conversando sobre a vida, sabe? Vocês vão poder desabafar, eu vou poder desabafar também com vocês, gente. Eu tô nesse processo ainda. Talvez eu fique nesse processo até o fim da vida, e daí? Entende? Então, não entra com essa cabeça de que, eu vou estudar apostila no mesmo dia e amanhã eu tô curado. Não. Tá? Não. O desabrochar é lento. E vão vir outras situações que você vai começar a enxergar com outros olhos. Então é um passo de cada vez. Mas não é uma coisa que, pra que você vai desistir? Se você pode de vez em quando ir lá fazer um pouquinho. Ninguém está falando que você tem que largar tudo, que você tem que fazer tudo de uma vez. Tá bom? Então vamos cada um no seu tempo. Se você não está pronto para isso, você sabe que o conhecimento está aqui, que eu vou passar. No momento que você estiver pronto, você sabe onde vir. E é só começar lá desse primeiro vídeo, assistir o testemunho, pegar a apostila. Porque quando você consegue ver que uma pessoa conseguiu sair daquela escuridão lá, te dar um ânimo maior. Porque, poxa, se ela conseguiu, por que eu não vou conseguir? Todos nós somos iguais, somos tão inteligentes. Uns contra os outros, quanto os outros. Só que uns acabam pesquisando mais do que outros. Mas a inteligência, a capacidade é a mesma. E a gente pode alterar até as nossas funções cerebrais, se a gente quiser. A gente pode construir um QI que a gente quiser. Então, quando Jesus diz que se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, você pode dizer para uma montanha sair daqui e ir para lá, ele não está só falando da fé de Deus também. Mas se você tiver fé em você mesmo, já é o suficiente, porque você tem um espírito, você tem uma alma, então você tem um pedacinho de Deus dentro de você, você acreditando nele ou não. Se você não chama de Deus, se você chama de outra coisa, gente, eu não tenho preconceito, tá? Então, independente da sua religião, independente da sua posição, ou se você já é um mestre, se você é um líder espiritual, vamos tentar diminuir um pouquinho e vamos estudar a base de novo. Eu não quero mudar o pensamento de vocês, eu quero expandir, porque é a mesma coisa, um líder espiritual, por exemplo, ele tem a ciência de que ele pode pegar a mesma Bíblia para ler 3 vezes, as 3 vezes que ele lê, ele vai ter um entendimento diferente. Esse é o poder da expansão da consciência. Então é isso que eu quero que vocês tenham. Vocês não precisam concordar comigo, tá bom? Então eu vou me organizando, ninguém tem que pagar nada, tá, gente? Não, eu até esqueci de falar isso. Eu não estou aqui por dinheiro. Eu vou dar meu jeito de passar tudo que eu tenho que passar, de estar aqui apoiando quem estiver precisando. Quem não tiver, te desejo tudo de bom, cara. Eu não estou aqui para desejar o mal de ninguém. Até porque isso vai voltar para mim. Então, burrice minha. Eu não vou desejar o mal de outra pessoa. Tá? Então, vamos indo. Em breve eu volto com mais informações, tá? Para dizer o que está acontecendo. E dizer quando que a gente começa, tá? Então, nesse meio tempo, vão compartilhando com as pessoas que você acha que precisa, entendeu? E quem não estiver precisando, gente, se você não está precisando, mas conhece alguém que está precisando, passa para essa pessoa, tá? E ativa o sininho, porque aí quando eu vier trazer alguma outra informação, já vai chegar a notificação para vocês, tá bom? Eu desejo tudo de bom para todo mundo e estou muito feliz por estar aqui. É uma vitória interna minha. Então está sendo um momento muito especial. E não importa as adversidades da vida para tentar atrapalhar a gente, sabe? Porque a felicidade está aqui dentro, não está em nada do lado de fora. E a gente vai conseguir. Juntos somos mais fortes. Então eu chamo os religiosos, os ateus, os espiritualistas. Gente, eu vejo tanto espiritualista travado na evolução. Porque não estou julgando, tá? Você tem todo o direito, isso não atrapalha a sua evolução. Mas um pouco te impede de subir, que é o fato de cobrar. Porque tem tanta gente sofrendo no mundo, as pessoas estão se matando de tanta dor. E tem muitas pessoas que trabalham com a cura, mas cobram para isso. Eu passei muito por isso, porque eu queria os cursos para eu poder aprender.
sabe? Porque as pessoas vão lá, faz live disso, live daquilo, e aí no final você tem que pagar o curso, e aí quem não tem dinheiro não pode ter o conhecimento, isso é muito cruel, tá? E também os tratamentos espirituais. Não estou falando que vocês não podem cobrar, gente, cada um escolhe o que quer para sua vida, mas digo que vocês podem perguntar aos mentores espirituais de vocês, aos anjos da guarda, a quem te encaminha, se você não evoluiria muito mais rápido com salto quântico se você parasse de cobrar pelo seu serviço de cura. Imagina se Jesus cobrasse para curar as pessoas. Tá? Então, o dinheiro afeta muito. Então tá na hora da gente começar a tirar ele um pouco de equação, de evidência. Porque dinheiro não é tudo na nossa vida. O que adianta ter dinheiro se a gente está infeliz? Não estou falando que não tem que ter dinheiro, mas manter um equilíbrio saudável entre tudo. Nada pode ser mais importante do que a sua cura. Você se sentir bem, alegre, feliz. Então nada pode ser mais importante que isso. Tantas pessoas estão presas em empregos que detestam. E aí isso vai para a família, vai para os amigos. Porque uma pessoa infeliz, ela vai passando infelicidade para todo mundo ao redor. Que isso externaliza. Da mesma forma que uma pessoa que está buscando a cura dela, ela começa a levar alegria, ela começa a levar esperança, então ela leva luz. Tá? Então é isso. Até logo. Espero que seja bem logo. Eu tenho muita fé que o meu pai vai resolver todos os meus problemas, tá? Ou pelo menos vai me dizer como resolver. Então, em breve, eu sei que eu vou estar aqui com uma boa notícia para vocês, de que eu já consegui estruturar tudo e nós vamos começar com as nossas aulas. E vai ser muito maravilhoso, gente, muito maravilhoso, porque eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por você que está me assistindo. Eu estou aqui para te apoiar, para te incentivar, e não para dizer o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Eu acho que já tem gente demais à sua volta fazendo isso, tá? Então é isso, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, que leve que esse vídeo tenha levado muita informação de luz, que isso clareie um pouco o caminho de vocês, tá? E é aquilo, gente, eu não posso obrigar todo mundo a concordar comigo, mas se esse trabalho ajudar pelo menos uma pessoa que seja, a minha missão já está cumprida. Então vamos meter as caras e é isso, enfrentar a vida, tá? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até logo. E fiquem preparados, hein? Vou deixar o e-mail, qualquer coisa me procura lá, tá? E ó, estudem a apostila sempre que tiver um tempinho. E lê e reflita sobre isso. Não leva como uma verdade, tá, gente? Um beijo e até logo.